Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta para uma leitura da Palavra de Deus em verdade, para que possamos purificar nossa mente e nos dar discernimento do que é certo e continuar com a fidelidade com Deus, que é na Palavra. Que o Espírito Santo me use como instrumento, porque vou usar a Palavra de Deus. No tema de hoje, repugnância se fazia, obras mortas. Essa repugnância se refere a Jesus Cristo, em que, quando era questionado pelos fariseus sobre alguns costumes e tradições, a comparar o comportamento dos discípulos, ele repugnava isso, porque ele nunca se apegou aos costumes e tradições, do qual hoje não temos mais esta referência para que possamos ter fé. Na verdade, os cerimoniais era a tentativa de manter como obras mortas a santificação externa. Hoje estamos num cerimonial espiritual. Ele quer sacrifícios espirituais. E toda a história da antiga aliança, que mostra as rivalidades, os confrontos entre o que seria estes costumes e tradições, claro que devemos respeitar hoje, mas diante do que aconteceu em toda a história da antiga aliança, era necessário que acontecesse, porque tudo levaria a Cristo na cruz. Então nós temos neste livro, a Bíblia Sagrada, na verdade, contos, fatos históricos, para que se pudesse então chegar a Cristo na cruz, que foi revelado, e assim ele pregou na cruz estes cerimoniais. Então ele tinha uma repugnância às obras mortas, obras da carne, no que se refere às coisas físicas, que se pega, que se vê, com uso perecem, quando também da natureza humana e também o que é contrário à vontade de Deus. Isto são obras da carne. A considerar que os massacres, se você estudar a história, vou citar só o exemplo aqui do massacre de São Bartolomeu, em 1572, assim como no castelo de Santo Ângelos, manter o povo na ignorância, até que o Papa Pio VI foi preso pelo imperador Napoleão Bonaparte. Então veja aqui só dois exemplos que eu citei para que você pudesse depois, na história, porque na verdade isto acontece para que se possa ter uma evolução em toda a história, apesar de termos registros de violência, de perseguição e morte. Então, nesses conflitos de civilizações pagãs, hoje existente nesse conflito, o que é carne, o que é espírito, sombra e luz. Estamos na luz. Então existia uma preocupação dos sacerdotes e também dos imperadores, os poderosos, se juntaram, se coligaram para criar uma religião.
Por quê? Dentro desse confronto da força, da perseguição, condenação e morte, que é registrado na antiga aliança, eles estavam preocupados em perder a posição, o reino terrestre. Então, o conflito entre o reino terrestre e o reino celestial. Então, nessa introdução, para que a gente possa entender que Jesus Cristo repugnava obras praticadas por fariseus, judeus, baseado nos costumes e tradições. Vamos para as referências. Isaías, no capítulo 1, versículo 13 a 17. O capítulo 1, versículo 13 a 17. Mais uma vez, eu estou aqui de volta ao Portal das Montanhas, vou passar um período aqui, e aí na oportunidade eu estarei fazendo vídeos em lugares mais, né, de paisagens, porque nós temos aqui um momento de clientes que estão chegando e o barulho, então tive que fazer hoje, iniciando aqui novamente no quarto. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados. A convocação das congregações, não posso suportar iniquidades associadas ao ajuntamento solene, ou seja, agrupamentos congregando-se para fazer solenidades cerimoniais. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Capítulo 15, versículo 15. Pelo que, quando estendes as mãos, expondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então aqui faz a referência a essas atrocidades de matança de civilizações em conflito. Então aqui ele fica cansado de tantas solenidades vãs, obras mortas. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 15. E veja que tem um detalhe que ele não vai ouvir as orações. Ele não vai ouvir. Tem uma passagem que fala sobre essa referência de fidelidade. Nem todos que me chamam de Senhor, que praticam certas iniquidades, afasta-se de mim. Eu não te conheço. Então, essas cerimônias praticadas nas igrejas não agrada a ele. Mateus, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas ensinadas por preceitos de homens. Versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora,
se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. São cegos porque muitas vezes não têm a revelação da verdade, aprenderam com cursos ou até mesmo com os seus antepassados e continuam nesse erro, no engano e enganando. Vamos aqui para Isaías, no passeio. Isaías, no capítulo 59. Eu tenho que fazer um passeiozinho, né? Para a gente ver que não só as referências que eu coloco, mas também outras epístolas fazem referências ao que acabamos de ler. Isaías 59. Mais uma vez, estou aqui com a Bíblia na mão, sem apoio. 59, versículo 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E eles pregam que ele está com a mão encolhida, pelos pecados que você comete, e chama você de pecador. Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Irmão, ele não está longe, ele está perto. Está bem pertinho de você. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que eles pregam. O que você está fazendo está separando, está distanciando dele. Hoje ele está dentro de você. É a questão da fé. Fortalecer sua fé. Com orações. Ele não ouve palavras. Ele ouve propósitos. Não é palavras repetitivas, nem alta voz, porque ele não é moco. Nós não precisamos de uma oração forte, e que às vezes se transfere para um líder religioso. Ore por mim. Nós temos um Deus forte para ouvir nossas orações. Continuando no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse entendimento de que os pecados, que não existem mais, Jesus morreu para a remissão dos pecados, para a purificação dos pecados. E assim ele usa esses versículos isolados para impor medo, culpa. Então são doutrinas dos homens. A mão do Senhor não está encolhida. Bem? Vamos aqui para Miqueias. Miqueias, no capítulo 3. Versículo 11. Os seus cabeças dão sentenças por suborno. Os juízes, os cabeças. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Ele ainda usa o nome do Senhor para enganar. Por dinheiro.
nenhum mal nos sobrevirá. Então veja que aqui são doutrinas de homens que têm os seus próprios interesses, ao seu próprio ventre, ao seu umbigo. Vamos para Zacarias, no capítulo 13. Zacarias, no capítulo 13, versículos de 1 a 6. Naquele dia se refere o quê? A cruz. Haverá uma fonte. Que fonte? Jesus. Aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Porque a justiça de Deus começou lá em Jerusalém. Para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Versículo 4. Naquele dia, na cruz, olha a mensagem da cruz, hein? Se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos, aquela vestimenta típica do profeta, para enganarem. Versículo 5. Cada um, porém, dirá: não sou profeta. Olha, já não é mais profeta. Sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Então estes falsos profetas começaram a sair fora. Já se diz que não é mais profeta. Versículo 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Até as feridas, porque eles tinham, dentro dos rituais, dos costumes, de se flagelarem com cordas, barbantes amarrados com lâminas, e se açoitavam como penitência para se purificar dos pecados, as costas, as mãos feridas. Que eu acredito que ainda tem esse tipo de comportamento doutrinado pelos homens. Então eles se flagelam e se ferem. Aí as feridas, ele diz que foi na casa de um amigo que se feriu. Então passaram a negar esse tipo de comportamento baseado em costumes e tradições. Portanto, essa repugnância que Jesus tinha aos costumes e tradições. Ele sempre contestava. Quando um fariseu cobrava dele alguma coisa associada à lei ou ao costume e envolvia os discípulos com relação a isso. Como foi o exemplo que eu citei das mãos. Por que é que os discípulos não lavavam as mãos quando comem? Contrariando a lei. Porque também existia
esse comportamento dos que estavam debaixo da lei, de tentar, vamos dizer assim, colocar Jesus Cristo numa armadilha. E Jesus contestava e tinha essa repugnância de tentar trazer esses costumes e tradições. Porque aí até ele respondia: em verdade vos digo, ele não mentiu, ele dizia, em verdade. Quando ele é questionado intensamente, ele repetia: em verdade vos digo. Falava a verdade e no final ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Ele nunca obrigou ninguém a ouvir. Portanto, sejamos coerentes e praticar a leitura da Bíblia, porque aqui é a verdade. Aqui está a história, na verdade, de tudo o que aconteceu e que se tudo leva a Cristo para nos libertar. Somos livres para adorar um Deus vivo, porque Ele quer adoradores espirituais. Porque somos espíritos com experiência humana. Não o contrário. Somos espíritos em que a experiência que nós temos em um corpo. Este corpo aqui é apenas o veículo que leva o espírito. O espírito está pronto. A carne fraca. Vamos nos fortalecer na fé, acender esta luz da fé, com oração, com propósitos, com a leitura prudente. Mastigue bem, deguste a palavra de Deus, que isso nos fortalece, nos edifica e transforma. Amém? Um abraço e que Deus abençoe a todos.